Ah, mas ele tá putinho. Olha, continuamos nessa situação de não normalidade. Eu vou pedir aos meus seguidores que, por favor, assistam esse vídeo até o final, curtam, comentem, favoritem, compartilhem, porque aqui nós vamos falar a verdade. Mesmo que alguns não gostem, né? Talvez falta um pouco de juízo a nós outros, porque a gente toca mesmo na ferida. Aqui, na minha página, no meu canal, em todas as plataformas. Se uma não mostra para você os meus vídeos, procure na outra, na vizinha, que lá eles estão mostrando, né? E aqui, se aqui não mostram, boicote, não veja mais. Migra para outra, que lá na outra nós estamos crescendo. Estamos ficando fortes lá. Eu vou falar a vocês sobre as declarações do Mourão. General, eu acho até estranho que no Brasil existam tantos generais, sem que hajam guerras. Não há guerra. O Brasil não participa de uma guerra há 200 anos. Mas o que tem no Brasil de general? Para nada assim. Porque como não existe guerra, não tem necessidade de forças desalmadas. E as forças desalmadas hoje, se houvesse uma guerra, de tão sucateadas que estão, pereriam, né? O ex-presidente Lichonauro deu assim uma amostra pra gente, quando colocou aqueles tanques na rua. E eu tive a impressão que aquilo era uma espécie de fumacê, para combater os mosquitos da dengue. Mas não, eram os tanques sucateados. A gente viveu o período todo do governo de vocês. Aquelas ameaças veladas, como esta que está presente no seu discurso. Não diz, mas insinua. É tipo assim, ó. Para. Sabe aquela coisa daquele pai antigo, autoritário, que não fala nada, mas ele dá aquela olhada assim? E aí o filho já sabe, opa, lá vem violência, lá vem agressão. E se recolhe, é basicamente o mesmo princípio. Não é à toa que o cidadão médio brasileiro tem um verdadeiro fetiche nos butinudos. Nenhuma suposta ameaça ao Estado Democrático de Direito justifica tal devassa persecutória ao arrepio da lei. Não vivemos na União Soviética, não vivemos na China comunista, não vivemos em regimes totalitários, mas estamos caminhando para isso. No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da justiça militar. Quando ele fala de processos ilegais, insinua que não estamos na União Soviética. Ele está questionando a justiça. Está dizendo que o STF está a serviço do governo. Isso é muito grave. E quando ele diz que os comandantes das forças desalmadas devem se pronunciar, se manifestar e não permitir que integrantes das Forças Armadas sejam investigados, porque é isso que está nas entrelinhas do que ele disse. Ele está dizendo que, por força da ameaça, da coação, aqueles que cometeram crimes, os que participaram do planejamento do golpe, devem ser protegidos pelas Forças Armadas. Ele propõe corporativismo para proteger membros das Forças Armadas da investigação. Porque até então, o que vem sendo feito é investigação. Ele está dizendo que as Forças Armadas devem impedir a investigação, atribuindo toda a sorte de mentiras do tipo União Soviética. O Muro de Berlim caiu no início dos anos 90. No início dos anos 90, acabou a União Soviética. E ele vem falar de União Soviética porque ele está insinuando que haveria de um suposto comunismo no Brasil e que o STF estaria em conluio com um tal comunismo e que, portanto, este tal comunismo do qual participa o STF seria uma ameaça para o Brasil. Ele está propondo golpe quando nega a participação no golpe. Será possível que as pessoas não conseguem fazer uma leitura do discurso desses caras que se acham a própria inteligência em pessoa, assim, tipo, ele fala assim com a autoridade de quem é um gênio. Mas para mim, a declaração dele é mera confissão. Porque se houver corporativismo por parte do alto comando das Forças Armadas, no sentido de proteger seus membros que cometeram crimes, impedindo a investigação, neste caso, estaria caracterizado um golpe. Porque, sob ameaça, membros das Forças Armadas seriam colocados acima da lei. E não é porque houve uma anistia em 64 por
covardia do povo brasileiro que eles estão acima da lei. Não estão. Não interessa a patente. Não estão acima da lei. Porque se estiverem acima da lei, cadê a democracia? Né? Há uma busca incessante, eu vou dizer, busca de pelo em ovo, né? Buscando acusar as pessoas de uma tentativa de golpe de Estado que não houve. Não, não, não. Não, senhor. Não, senhor. Não, ninguém está buscando acusar. Está sendo investigado uma tentativa. Obviamente que não houve o golpe, né? Isso não é novidade. Eu acho até que é uma coisa assim meio que genial da sua parte afirmar que não houve o golpe. Ninguém está investigando um golpe que houve, né? Porque se houvesse golpe, não haveria investigação. Muito embora suas falas são, de certo modo, constrangedoras. Porque ela traz em si mesma uma certa ameaça velada que deixa nas entrelinhas, sem nenhuma afirmativa direta, porque você não é bobo, né, senador? Dado as circunstâncias da nossa democracia hoje, nem o senhor estaria livre de responder, de repente, por uma afirmação leviana, que soasse como uma ameaça. Eu percebo nas entrelinhas um recadinho assim, tipo, maneira aí, porque nós aqui não vamos aceitar, né? E ninguém está acusando ninguém. O que está sendo feito é uma investigação, porque houve uma tentativa de golpe e a Polícia Federal tem muita informação. É uma base bem consistente e cada apreensão traz novas informações que são importantes para que a gente acabe logo com essa investigação, jogue uma pá de cal em cima de vocês, puna os responsáveis sem anistia, né? Porque a nossa experiência de 64 nos amarga até este momento a tristeza de uma ditadura não resolvida, e por isso, vira e mexe, vocês, mamateiros, acham que podem nos ameaçar, em decorrência de uma ditadura que não foi aplicada a devida punição aos golpistas criminosos. Salvadores, né? E aí o cidadão médio brasileiro ignorante acha que vocês são os salvadores. A gente sabe que não são, né? E hoje, né, se deflagra essa operação persecutória em cima do presidente Bolsonaro para impedir de deixar o país, como se ele fosse, né, um elemento perigoso, e também oficiais da reserva, oficiais da ativa, das Forças Armadas, um verdadeiro arbítrio, um verdadeiro absurdo. E enquanto isso, né, os corruptos, os ladrões de colarinho branco estão sendo anistiados pela Suprema Corte, e a bandidagem que nos assalta diariamente está solta aí na rua porque o governo não faz nada. Estamos vivendo uma situação de não normalidade. Na verdade, o seu governo tirou a nossa normalidade, né? Eu mesmo, que nunca fui voltado muito a esses assuntos da política, me tornei um comentarista desses fatos anormais. Porque aquele governo anormal, o seu governo, o governo anormal, ele não combateu nem os criminosos soltos na rua, tampouco os criminosos de colarinho branco. Pelo contrário, trouxe para o seu governo o Centrão, colocou ali Ciro Nogueira para ser o ministro-chefe da Casa Civil, uma velha raposa do conhecido Partido Progressista, mais citado em casos de corrupção, seguido muito de perto pelo PL. Eu não vejo nada de anormal no que está sendo feito, né? Pelo em ovo, eu diria que não, porque a gente sabe que se não fosse a ação rápida do governo Lula, vocês teriam dado um golpe de Estado sim, né? E todas as diligências da PF são no sentido de investigar evidências. Então ninguém está condenando ninguém, ninguém está perseguindo ninguém. E aquela história, quem não deve, não teme, né, seu Mourão? Então essa coisa de que as Forças Armadas precisam dar uma resposta, como assim? Desobedecer a Suprema Corte? Intimidar a Suprema Corte? Calar a Suprema Corte? Amordaçar a Suprema Corte? Não, porque quando você fala em dar uma resposta, eu entendo isso como uma ameaça. Calar as investigações? Impedir que os generais de alta patente sejam presos e investigados? Vocês não estão acima da lei. Mamateiros sim, mas acima da lei? Não.